Estudos para o Tribunal de Contas de Direito Administrativo sobre o controle da administração pública. No controle da administração pública, ela tem uma página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas, 7 páginas, 8 páginas, 9 páginas, 10 páginas. Quer dizer, eu sei que queria até... Aí, ele fala sobre as coisas da administração pública, fala dos elementos de natureza jurídica de controle, classificação das formas de controle, conforme o âmbito da administração, por subordinação, por vinculação, conforme a iniciativa de ofício provocado, conforme a origem e extensão de controle, controle interno, controle externo popular, conforme o movimento a ser exercido, controle prévio ou preventivo, controle concomitante, controle posterior ou corretíssimo. Também fala do conforme a amplitude ou natureza do controle, controle de legalidade, controle de mérito. Também fala dos recursos da administração, fala da reclamação, fala da prescrição administrativa, fala do pedido de reconsideração do recurso hierárquico, fala da representação das reclamações administrativas. Tem coisa da Lei 9.874, tem atos políticos, ação popular, atos de interna corporis, atos legislativos típicos, o que é ação civil pública, o que é habeas corpus, o que é habeas data, o que é mandato de segurança individual, o que é mandato de segurança coletivo, o que é mandato de injunção, o que é controle político, o que é controle financeiro, e por fim, fala do artigo que provavelmente vai cair uma pergunta no concurso, do controle do Tribunal de Contas da União. É porque as coisas que acontecem no Tribunal de Contas da União são repassadas para os Tribunais de Contas dos Estados e para os Tribunais de Contas dos municípios. Tipo, mas só que elas vão diminuindo a complexidade delas. Tipo, a quantidade de pessoas. No Tribunal de Contas da União são 9 pessoas. Até aí do Estado é 7 pessoas, os conselheiros, né? E o do municipal é 5. Né? E é o mesmo tipo de diminuição. Daí, controle da administração pública. 10 páginas, cada uma dá uns 5 minutos para ler, dá uns 40 minutos, 50 minutos. Controle da administração pública. Controle da administração pública é o exercício da vigilância e orientação e revisão sobre a conduta funcional exercido por um poder, órgão ou autoridade pública com relação a outro. O controle do Estado pode ser exercido através de 2 formas distintas, que merecem ser desde logo diferenciadas. De um lado, temos o controle político, aquele que tem por base a necessidade do equilíbrio entre os poderes estruturais da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Esse controle, cujo delineamento se encontra na Constituição, pontifica o sistema de freios e contrapesos, nele se estabelecendo normas que inibem o crescimento de qualquer um deles, em detrimento de outro que permitem a compensação de eventuais pontos ou debilidade de um para não deixá-lo sucumbir à força do outro. São realmente freios e contrapesos dos poderes políticos. O que ressalta de todos esses casos é a demonstração de caráter que tem o controle político. Seu objetivo é a preservação e o equilíbrio das instituições democráticas do país. O controle administrativo tem linhas diversas, nele não se procede a nenhuma medida para estabilizar poderes políticos, mas, ao contrário, se pretende alvejar os órgãos incumbidos de exercer uma das funções do Estado, a função administrativa, enquanto o controle político se relaciona com as instituições políticas e o controle administrativo é direcionado às instituições administrativas. Podemos denominar de controle da administração pública o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio de quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas do poder. O princípio da legalidade e o princípio das políticas administrativas juntos fundamentam o controle da administração pública. Nesse sentido, mais precisamente, a ideia central, quando se fala de controle da administração pública, reside no fato de que o titular do patrimônio público, material e imaterial, é o povo, e não a administração, razão pela qual ela se sujeita em toda a sua atuação, sem qualquer exceção, ao princípio da indisponibilidade e do interesse público.
sobre os elementos de natureza jurídica do controle, segundo Carvalho Filho, que ele escreveu num livro chamado Manual do Direito Administrativo. 2 são os elementos básicos do controle: a fiscalização e a revisão. A fiscalização e revisão são os elementos básicos do controle. A fiscalização consiste no poder de verificação que se faz sobre a atividade dos órgãos e dos agentes administrativos, bem como a relação à finalidade pública que deve servir de objetivo para a administração. A revisão é o poder de corrigir as condutas administrativas, seja porque tenham vulnerado normas legais, seja porque haja necessidade de alterar alguma linha de políticas administrativas para que melhor seja atendido os interesses coletivos. Para o autor, a natureza jurídica e o controle é de princípio fundamental da administração pública, conforme teor do próprio decreto da Lei 200.1967, que assegura também que o controle deve ser exercido em todos os níveis de todos os órgãos. A classificação de formas de controle sobre a classificação de formas de controle. O poder-dever do controle é exercitável por todos os poderes da República, estendendo-se a toda a atividade administrativa. Vale lembrar a atividade administrativa em todos os poderes, e abrangendo todos os seus agentes. Por esse motivo, diversas são as formas pelas quais o controle se exercita, sendo exercitar-te inúmeras as denominações adotadas, conforme o âmbito da administração. Ponto terceiro. Por substituir subordinação, controle, Controle e revisão. Eu acho, quer dizer, tá meio confuso esse título aqui. Ainda tá falando controle, Controle. Por subordinação, conforme o âmbito da administração. Por subordinação. Exercido por meio das patamares de hierarquia dentro das mesmas administração. Trata-se de controle tipicamente interno. Também tem o controle por vinculação, exercida por uma pessoa à qual são atribuídos poderes de fiscalização e revisão em relação às pessoas diversas, e trata-se de um controle tipicamente externo. Depois tem o controle conforme a iniciativa. Entendi. Isso aqui são tudo da classificação de formas de controle. Conforme a assinativa, tem o controle de ofício, que é executado pela própria administração quando está regularmente exercendo as suas funções. Afinal, a administração tem a prerrogativa de autotutela, que permite invalidar ou revogar suas condutas de ofício, seus atos, que eu li anteriormente no último vídeo. Também tem o conforme iniciativa provocado, que ocorre mediante provocação. E terceiro, um controle provocado, postulando a revisão do ato administrativo dito ilegal ou inconveniente. Também o conforme a origem e a extensão do controle. A forma de controle, conforme a origem e extensão do controle, que sem o controle externo é aquele realizado pelas autoridades no âmbito do próprio órgão, é o que mais se utiliza, nos concursos, autoridades no âmbito do próprio órgão ou entidade, e que atua no âmbito de administração. Exemplo, o chefe que na repartição controla os seus subordinados com a investidoria que faz inspeção em um foro. Basicamente, sempre que se está diante de um controle interno, quando um poder exerce controle sobre ele mesmo, isto é, judiciário fiscalizando o judiciário, legislativo fiscalizando o legislativo, executivo fiscalizando o executivo, isso é controle interno. Quando no exercício do controle interno, uma autoridade ocultar uma irregularidade ou ilegalidade da entidade responsável pelo controle externo, notadamente o Tribunal de Contas, haverá responsabilidade solidária entre a autoridade que praticou a ocultação e a autoridade que praticou o ilícito. Controle externo. Ponto mais importante que para esse concurso, É aquele realizado por um poder diferente do poder fiscalizado e exteriorizado. O controle externo tem que ser sempre separado dos poderes, E o sistema de freios e contrapesos. É o caso do controle de atos do Executivo por decisões do Poder Judiciário ou mesmo da sustação do ato normativo do Executivo pelo Legislativo, além do julgamento dos contas do Presidente da República pelo Congresso Nacional e da auditoria do Tribunal de Contas da União quanto ao exercício Executivo Federal. E também existe o controle externo popular, que é realizado pelo contribuinte pelo acesso de contas públicas, que é o artigo 31, súmula 3, CF, e o artigo 74, súmula 2, CF. Essa coisa do controle externo popular é tipo, a povo pode, já que as contas públicas têm que ter publicidade, o povo vai poder ver elas durante um período de tempo, e daí elas vão poder verificar coisas e perguntar os gastos, esses tipos de coisas, ver se elas são usadas. Elas podem
se elas forem boas, elas vão conseguir identificar alguns prejuízos, né, ilegalidades ou outras coisas, e vão poder provocar, né, se lembra aqui que apareceu um monte de vezes provocar para que o poder público de controle externo, de Tribunal de Contas, faça a apelação e julgue os caras, conforme o momento ser exercido. Também é uma outra forma de controle. O momento, né? O momento é o controle prévio ou preventivo, exercido antes do início da prática ou antes da conclusão do ato administrativo. No momento de controle concomitante, que é exercido durante a realização do ato, verificada sua validade enquanto ele é praticado. E também tem o momento de controle posterior ou corretivo. Busca rever os atos já praticados, corrigindo, desfazendo ou confirmando. Envolve atos como os de aprovação, homologação, anulação e revogação ou convalidação, conforme a amplitude ou a natureza do controle. E o controle da legalidade verifica se o ato foi praticado em conformidade com a lei. O controle pode ser interno ou externo. O resultado final é a conformação ou a rejeição do ato anulando. O controle de mérito visa verificar se a oportunidade e a conveniência administrativa do ato controlado. Trata-se do controle sobre a atuação discricionária da administração pública, mantendo-o ou revogando-o. Disse que o judiciário não pode fazer esse controle, que é o de verdade em termos de o judiciário não pode controlar a atividade discricionária, que é legítima, mas se ela exceder parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, pode fazê-lo. Nessa questão se insere a polêmica sobre o controle judicial de políticas públicas. Legal. É o controle exercido pela administração quanto aos seus próprios atos, ou seja, é o exercido pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário quanto aos seus atos próprios, tanto que tange a legalidade quanto a relação à conveniência e sempre em controle interno que deriva do poder dever da autotutela. Entre os meios de controle destacam-se a fiscalização hierárquica, que esse meio de controle é inerente ao poder hierárquico, ocorrendo o exercício dos órgãos superiores em relação aos inferiores. Também tem o controle de supervisão ministerial, aplicável nas entidades da administração indireta vinculadas a um ministério, não havendo subordinação. Os administrativos serve para provocar a exame do ato administrativo pela própria administração pública. E o direito de petição, que é um direito fundamental conferido a toda a pessoa do defensor de seus direitos e notificar a ilegalidade e abusos. Pode ser exercido por diversas vias, como representação, a denúncia de irregularidade perante a administração, Tribunal de Contas ou outro órgão de controle. Reclamação administrativa, que é a oposição expressa a ato administrativo que ofenda o direito ou interesse legítimo, podendo ser interposto perante o Supremo Tribunal Federal se o ato administrativo contrariar a súmula vinculante. Pedido de reconsideração solicitado de mudança de decisão pelo próprio autoridade que praticou o ato. Recurso hierárquico próprio, solicitação de mudança de decisão por autoridade hierárquica superior àquela que praticou o ato. E o recurso hierárquico impróprio, que é a solicitação de mudança da decisão por autoridade diversa, com competência específica da lei, porém não hierarquicamente superior àquela que praticou o ato. E a revisão, que é uma solicitação de alteração de punição aplicada pela administração no exercício do poder disciplinar diante do surgimento de fatos novos. Achei interessante essa coisa de entre os meios de controle destacam-se. Também tem o controle social, aquele exercido pela própria sociedade, em demanda emanada nos grupos sociais, no exercício da atividade democrática que tem amparo constitucional, notadamente na garantia pelo artigo 37, súmula 3 da edição da lei que regula as formas de participação do usuário na administração direta e indireta, entre as formas que já são trazidas por algumas leis, como a Lei 9784 sobre o processo administrativo federal. Estão as audiências e consultas públicas neste âmbito do controle social. Não é possível fixar uma divisão entre o controle natural, feito pela população em si, e o controle institucional, feito pelos órgãos de atuação por legitimidade extraordinária, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, sobre o recurso da administração. Os recursos administrativos são meios hábeis que podem ser utilizados para provocar o exame do ato administrativo pela própria administração pública. Conforme conceitou Carvalho Filho, no livro dele lá, são os meios de forma de controle administrativo através dos quais o interessado postula, junto a órgãos da administração, a revisão e determinação de ato administrativo, e é necessário para recorrer
que interessado tenha a sua pretensão contrariada pela administração e logo é de essência do recurso de manifestação de inconformismo retratando a ilegalidade ou o abuso de poder público. Os principais recursos da administração são os seguintes: apresentação em que se faz denúncia de irregularidades feitas perante o poder público, reclamação em que há oposição expressa a atos da administração que afetam direitos ou interesses legítimos do interessado, pedindo a reconsideração em que se solicita reexame à mesma autoridade que praticou o ato ou recurso hierárquico próprio que se dirige à autoridade ou instância superior do mesmo, órgão administrativo em que foi praticado o ato, recurso hierárquico impróprio que se dirige à autoridade ou órgão estranho da repartição que expediu o ato recorrido, mas com competência julgadora expressa, a revisão em que se busca a alteração da depunição aplicada pela administração no exercício do poder disciplinar diante do surgimento de fatos novos abrangindo-se novo processo. Outra classificação relevante é a que se separa dos recursos mencionados em duas categorias, que são os recursos incidentais, que são interpostos quando o processo administrativo são em curso de inconformismo e contra um ato nele praticado. Enquadram-se aqui o pedido de reconsideração, o recurso hierárquico impróprio e o recurso hierárquico impróprio. E também o segundo é os recursos deflagradores ou autônomos, que são aqueles que formalizam a própria abertura de processo e enquadram-se aqui a reclamação e a representação e a revisão. Vale apontar sobre os efeitos dos recursos administrativos, em regra, terão apenas efeito devolutivo, pois os atos administrativos têm em seu favor a presunção de legitimidade, excepcionalmente, caso concedido pela autoridade competente, terá efeito suspensivo. Vale destacar que, caso o recurso tenha efeito suspensivo, também o prazo prescricional ficará suspenso, enquanto que, se o efeito ser apenas devolutivo, irá continuar correndo. Súmula 429 STF. A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandato de segurança contra a omissão da autoridade. Ressalta-se, completando o teor da súmula, que nada impede o uso simultâneo das esferas administrativa e judicial, considerando que são independentes entre si. Aliás, apenas existem duas hipóteses em que esgotamento de recursos administrativos é imposto. Quais são essas hipóteses de recurso de esgotamento? Trata-se de demanda perante a Justiça Desportiva, conforme o artigo 217.1. Se ocorre contrariedade de súmula vinculante na via administrativa e o administrado pretende invocá-la mediante reclamação, conforme artigo 7.1 da Lei 11.417, em todos os demais casos, tal exigência é proibida. Sério, eu não entendi esse aqui. Outra questão que merece ser abordada no campo dos recursos administrativos é a reforma o de reformatio impejus, ou seja, da reforma da eleição tomada pela administração de modo que agravar a situação do administrado. Não pode isso. Não pode recurso que agrava. Pelo menos é isso que todo mundo ensina. Devido à previsão expressa da Lei 9.784, que é de processo administrativo, parece que é federal, a reformatio impejus, recurso administrativo modificando a decisão recorrida e permitida, mas o recorrente deverá ter a oportunidade de manifestar-se antes dela ocorrer, já em se tratando de reformatio impejus, em processo de revisão, a vedação. Isso aqui acho que é interessante, né? Quanto à possibilidade de grave medida na primeira hipótese, a doutrina afirma que apenas é permitida a reformatio impejus caso o ato inferior tenha sido praticado em desconformidade com a lei, considerados critérios objetivos, sendo assim proibida a reformatio impejus caso seja feita apenas uma nova avaliação subjetiva. O último ponto que se coloca tange a coisa julgada administrativa, que basicamente é uma situação jurídica, pela qual determinada decisão firmada pela administração não mais pode ser modificada na via administrativa, embora possa, na via judicial, diferenciando-se da coisa julgada jurisdicional, cujo caráter definitivo impede a rediscussão da matéria em qualquer via. Sobre a reclamação. Segundo Di Pietro, a reclamação administrativa é o ato pelo qual o administrado, seja particular ou servidor público, deduz em pretensão perante a administração pública, visando obter o reconhecimento de um direito
ou de correção de um erro que lhe cause lesão ou ameaça de lesão. Primeira referência à reclamação no ordenamento, no decreto no 2.910, que fixa o prazo de 1 ano que ocorra na prescrição. Artigo 5. Não tem efeito de suspender a prescrição, demora. Isso aqui é lei? Decreto 20.000. Interessante. Não tem efeito de suspender a prescrição, a demora ou do titular do direito de crédito ou de seu representante em prestar esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou de processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para a extinção de seu direito de ação ou reclamação. O direito de reclamação administrativa que não tiver prazo fixado em disposição de lei para ser formulada prescreve em 1 ano a contar da data do ato ou fato pelo qual o mesmo se originar. Entretanto, a reclamação se torna um instrumento mais usual com a fixação em lei da possibilidade de sua apresentação ao Supremo Tribunal Federal se o ato de administrativo contrariar as súmulas vinculantes às hipóteses de reclamação e são ampliadas pelo Código do Processo Civil de 2015. Artigo 988. Caberá reclamação da parte do interessado ou do Ministério Público para preservar a competência ao tribunal, garantir a autoridade de decisão do tribunal ou garantir a observância de enunciado da súmula vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Garantir a observância e acordão do preferido em julgamento de incidente e resolução de demandas repetitivas ou de incidente e assunção de competência. A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretende garantir. A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. Assim que é recebida a reclamação será atuada e distribuída ao relator do processo principal sempre que possível. As hipóteses dos incisos 3 e 4 compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. A proposta para garantir a observância de acordão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acordão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotados as instâncias ordinárias. A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Artigo 989. Ao despachar a reclamação, o relator 1. Requisitará informações de autoridade a quem for imputado a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 dias. Se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável e determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 dias para apresentar a sua contestação. No artigo 990 diz assim: qualquer interessado poderá impugnar um pedido do reclamante. O artigo 991 diz assim: na reclamação que não houver formulado o Ministério Público terá vista do processo por 5 dias após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Caraca, 23 minutos e ainda estou na página 6. Artigo 992. Julgado procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará a medida adequada à solução da controvérsia. Artigo 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acordão posteriormente. Logo, a reclamação é uma forma bastante diferenciada de controle da administração, porque é exercida tipicamente por órgão externo sem superioridade hierárquica, notadamente tribunal, que componha o poder judiciário. Por isso, os autores, como Carvalho Filho, afirmam que se trata mais de um controle jurisdicional do que do controle administrativo. Eba. 3, 4, 5, 6. Reclamação agora é o pedido de reconsideração. Assim, você pega a coisa aqui, a energia dessa coisa e absorve na cabeça. Vai.
Na verdade, eu tô dolorido pra caralho. Ai, 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 ai. Ai. Vamos lá. Pedido de reconsideração do recurso hierárquico. Próprio e impróprio. Todos são espécies de gênero do direito de petição, que confere o direito fundamental de toda pessoa a buscar perante a administração a alteração de um ato administrativo ou representar a prática de ato ilegal abusivo ou abusivo, são todas asseguradas independentemente do pagamento de taxas. O direito de petição de poderes públicos em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. A obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. E o direito de petição deve resultar em uma manifestação do Estado normalmente dirimido, resolvendo uma questão proposta em um verdadeiro exercício contínuo de delimitação dos direitos e obrigações que regulam a vida social e, desta maneira, quando dificulta a apresentação de um pedido de um cidadão, quer apresentar, muitas vezes embaraça-lhe ao acesso à justiça, demora para responder aos pedidos formulados, administrativa e principalmente judicialmente, ou impõe restrições ou condições para a formulação de petição. Traz a chamada insegurança jurídica, que traz desesperança e faz proliferar as desigualdades e as injustiças. Sim. Dentro do espectro do direito de petição, se insere, por exemplo, o direito de solicitar esclarecimentos, de solicitar cópias reprográficas de certidões, bem como de ofertar denúncias de irregularidade. Contudo, o constituinte, talvez na intenção de deixar clara a obrigação dos poderes públicos em fornecer certidões, trouxe a letra B do inciso, que gera confusões conceituais no sentido de direito de obter certidões ser dissociado do direito de petição. Nas hipóteses do pedido de reconsideração, recurso hierárquico, próprio recurso hierárquico impróprio, denota-se que o processo administrativo ainda está em curso, pois uma autoridade tomou uma decisão administrativa da qual pretende se recorrer. Logo, trata-se de recurso incidental. A diferença entre as três modalidades está na autoridade que apreciará o pedido de alteração da decisão administrativa. No pedido de reconsideração, será a própria autoridade que praticou um ato reconsiderando nestes moldes a decisão que foi tomada. No recurso hierárquico, o próprio será a autoridade hierarquicamente superior àquela que praticou o ato, tratando-se de clássico exercício do poder hierárquico inerente à estrutura escalonada da administração. Esta é a forma típica de se recorrer da decisão administrativa. No recurso hierárquico, o impróprio será a autoridade diversa com competência específica em lei, porém não hierarquicamente superior àquela que praticou o ato. Na verdade, a reclamação administrativa perante o STF pode ser enquadrada nessa categoria. Eu não entendi esse último capítulo. Vai, pausa de, sei lá, 2 minutos. Quem é? Sônia? Responde. Eu não conheço nenhum Bruno.
Voltando. Vamos lá. Quinto ponto. Prescrição administrativa. Significa a perda do prazo para apresentar uma pretensão perante a administração. No caso, é o tempo, né? Prescrição é tempo. Deixa eu desenhar um reloginho. Pretensão perante a administração. No caso da administração, não perde o direito, o que ocorre na decadência, mas sim a pretensão de postulá-lo. Pode ocorrer nos casos de perda de prazo para... Deixa eu marcar. Quer dizer, não tem marca-texto. Para recorrer da decisão de tomada ou revisá-la. A prescrição correndo contra o administrado e a favor da administração convalidando seus atos, caso em que se negue a regra da prescrição quinquenal, de 5 anos, previsto no artigo 1 do Decreto 20.910, ou na hipótese da perda de prazo para o exercício do poder punitivo, que é a prescrição correndo a favor do administrado e contra a administração que não mais poderá aplicar a punição, que é a típica prescrição administrativa e de perda do prazo para que seja adotada determinada providência administrativa, prescrição correndo a favor do administrado e contra a administração que não mais poderá anular os seus próprios atos, dos quais decorrem efeitos benéficos aos administrados, salvo prova de má-fé. Eu não entendi esse final. É o treco de não mudar coisas que estão dando benefício. Poder punitivo de polícia. Prescrição de 5 anos. Está na Lei 9.873. Poder disciplinar funcional. É no âmbito da 5 anos para infração grave e 2 anos de prescrição na infração média ou 180 dias para uma infração leve, a contar no conhecimento de sua prática. Isso está na Lei 8.112. Não, isso aqui, esse conteúdo aqui é a adoção da providência administrativa é 5 anos, da Lei de Improbidade Administrativa. 8 não, é a lei do processo, da Lei 9.784. Próximo ponto, representação e reclamação administrativas. Essas representações e reclamações administrativas são ambas formas de exercer o direito de petição. Artigo 534 da Constituição, em sentido genérico, são, ao lado dos recursos hierárquicos e do pedido de representação, espécies de recursos administrativos, mas que se diferenciam daqueles que, por serem autônomos, são e não incidentais. Assim, trata-se do exercício deste direito de forma originária, um recurso deflagrador, isto é, o ato administrativo legal ou abusivo praticado e será denunciado pelo administrador. Será a primeira vez que a ação será levada à administração para o devido apreciação. Na representação feita uma denúncia de irregularidade, ilegalidade ou abuso de poder perante a administração do Tribunal de Contas ou outro órgão de controle, como o Ministério Público. Na reclamação administrativa se dá uma oposição expressa ao ato administrativo que ofenda direito ou interesse legítimo. A responsabilidade de parceria próximo ponto, responsabilidades do parecerista e do administrador público pelas manifestações exoneradas. Para entender a controvérsia, basta pensar que se, por um lado, se os atos administrativos são apenas aqueles que exteriorizam uma declaração de vontade do Estado, estariam em regra excluídos os atos em juízo, conhecimento e opinião. Por outro lado, se os atos administrativos abrangem toda a declaração do Estado,
Teoricamente, poderiam ser englobados os atos do juízo, conhecimento e opinião. Os pareceres nada mais são do que os atos que exteriorizam juízos, conhecimentos ou opiniões. É possível classificar os pareceres em parecer facultativo, quando facultado em algo é alguém, geralmente autoridade superior e inferior, não sendo obrigatória nem a sua solicitação e nem que se siga a opinião emanada. Louco. Tem tantas coisas aqui nesse treco de responsabilidades. Nem a opinião emanada. Ponto. Parecer técnico, que se diferencia do facultativo apenas no aspecto de emanar de um agente especializado, com habilidades técnicas específicas, sem relação de hierarquia. Parecer obrigatório, cuja lei obriga a sua solicitação, mas não há obrigação em se seguir a opinião emanada, e parecer normativo, cujo caráter se torna genérico e abstrato como uma lei. Parecer vinculante, que nada mais é do que um parecer de solicitação obrigatória e cuja opinião necessariamente deve ser seguida. Quanto à responsabilização, a daquele que emitiu o parecer deverá ser considerada a natureza do parecer para determinar se há ou não responsabilidade solidária, no caso em que o parecer não vincula o administrador, podendo este praticar o ato seguindo ou não o posicionamento defendido ou sugerido por quem emitiu o parecer. Este não pode ser considerado responsável solidariamente como agente que possui a competência de atribuição para o ato administrativo decisório. Contudo, no caso de parecer vinculante, há responsabilidade solidária. Vinculante e solidária. O controle judicial é exercido pelo judiciário sobre os atos administrativos praticados pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo ou pelo próprio Poder Judiciário, quando realiza atividades administrativas. Por ele, é possível se decretar a anulação de um ato. Não cabe a revogação, porque significaria análise do mérito, que o judiciário não pode fazer, né? O que for o nome, né? Mérito, motivo, trecos, anulações, legalidade. Eu acho que é o O controle judicial sobre atos de administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o judiciário declarará sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos, o que é vedado ao judiciário, como correntemente têm decidido os tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo. Vale dizer, a ele é interditado o poder de avaliar os critérios de conveniência e oportunidade dos atos que são privativos do administrador público, sob pena de se violar a cláusula fundamental de separação dos poderes. Quanto ao momento em que o controle judicial deverá ocorrer, a regra impõe que seja feita a forma posterior, quando os atos administrativos já estão produzindo efeitos no modo jurídico. Em situações excepcionais, o controle pode ser prévio, por exemplo, quando a lei autoriza a concessão de liminar diante de fumus boni iuris e periculum in mora. E o que é fumus boni iuris e periculum in mora? Existem atos que se sujeitam ao controle especial, são eles: os atos políticos, que não são atos tipicamente administrativos, mas verdadeiros atos do governo, emanados da cúpula política do país, no exercício de competências organizacionais e administrativas constitucionais. A peculiaridade é que o judiciário não pode controlar os atos políticos, né? Não pode controlar os critérios governamentais. Não pode controlar os critérios que direcionam a edição dos atos políticos. Contudo, o controle de legalidade e o controle de constitucionalidade são possíveis. Legalidade e constitucionalidade. Legal. Sobre os atos legislativos típicos. Todos os atos que emanam do poder legislativo com caráter genérico, abstrato e geral são passíveis de controle
Entretanto, se trata de controle de constitucionalidade que se sujeita às regras específicas. O sistema brasileiro adota duas vias de realização de tal controle: a via de exceção, com caráter difuso exercido incidentalmente sem ação específica, e a via da ação com caráter concentrado, exercida por meio de ações específicas, ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de constitucionalidade e a arguição de descumprimento do preceito fundamental. Atos interna corporis são os atos praticados dentro da competência interna e exclusiva dos diversos órgãos do Legislativo e do Judiciário, por exemplo. As competências da elaboração do regimento internos, como os atos são internos e exclusivos, não é possível fazer o controle sobre as razões que levaram à elaboração. Contudo, o controle de vícios, de ilegalidade e da inconstitucionalidade é plenamente válido. Conforme prevê o próprio artigo 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Logo, toda ofensa, ameaça ou ameaça de ofensa a direito dos administrados é passível de controle judicial. Ciente disso, o legislador cria inúmeros mecanismos específicos para tal controle, seja ele usado como mandato de segurança, ação popular, ação civil pública, mandato de injunção, habeas data, habeas corpus e as próprias ações de controle de constitucionalidade. Entretanto, não se trata de rol taxativo de formas pelas quais é possível exercer tais pretensões contra a administração. Por quê? Porque, em tese, é possível utilizar qualquer tipo de ação judicial que venha a socorrer adequadamente à inibição de violação de ameaça de direito pela administração sob os meios específicos apontados. Daí vai falar... Nossa! Até a última página é todos esses carinhas aqui. Então só falta essa parte aqui de todas essas textos que normalmente estuda também no direito constitucional, né? Esses meios de controle administrativo e judiciário, que é a ação popular, ação civil pública, habeas corpus, habeas data, mandato de segurança individual, mandato de segurança coletivo e mandato de injunção. E depois tem um conteúdozinho do artigo 71 de tribunais de contas. É importante. Vai. Sobre ação popular. O artigo 5, nem vou falar disso, artigo 5. É instrumento, ação popular, é instrumento de exercício direto da democracia, permitindo ao cidadão que busque a proteção da coisa pública, ou seja, que vise assegurar a preservação dos interesses transinstitucionais. Eu não sei o que é transindividuais. Transindividuais, agora dá para entender. Trata-se da ação constitucional que visa anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. O legitimado ativo deve ser cidadão, ou seja, aquele nacional que esteja no pleno gozo dos direitos políticos, e o legitimado passivo é o ente da administração pública, direta ou indireta, ou então pessoa jurídica que de algum modo lide com as coisas públicas. A regulação está na Lei 4.4717. Vou anotar aqui, 4717. Sobre ação civil pública, busca proteger o patrimônio público, social e o meio ambiente e outros direitos difusos e coletivos, a legitimidade ativa do Ministério Público e a defensoria pública das pessoas jurídicas e a administração direta. E indireta e de associação da Constituição há pelo menos um ano em área de pertinência temática, legitimidade passiva e de qualquer pessoa física ou jurídica que tenha cometido dano ou tenha colocado sob ameaça o patrimônio público, social, o meio ambiente e outros direitos difusos e coletivos. A regulação está na Lei 437, de 85. Sobre o habeas corpus, o mais usado nos concursos, o habeas data também. A ação que serve para proteger a liberdade de locomoção apenas serve à lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir. Trata-se de ação constitucional de cunho predominante a penal, pois protege o direito de ir e vir e vai contra a restrição arbitrária de liberdade, e pode ser preventivo para os casos de ameaça à violação ao direito de ir e vir, e conferindo-se o salvo-conduto, ou repressivo, para quando a ameaça já tiver se materializado, legitimado, ativo, a qualquer pessoa pode manejá-lo.
em próprio nome ou de terceiro, bem como do Ministério Público. Impretante é o que ingressa com a ação paciente é aquele que está sendo vítima de restrição de liberdade de locomoção. As duas figuras podem se concentrar numa mesma pessoa. Legitimado passivo, a pessoa física, legitimado passivo, a pessoa física, agente público ou privado. Este é regulamentado nos artigos 647 e 668 do Código Processual Penal, CPP. Legal. Habeas data serve para a proteção do acesso a informações pessoais constantes do registro dos bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público ou para conhecimento de retificação ou correção. Trata-se de ação constitucional de tutela. O acesso a informações pessoais legitimado ativo é a pessoa física brasileira ou estrangeira ou por pessoa jurídica do direito público ou privado, tratando-se de ação personalíssima. Os dados devem ser a respeito da pessoa que propõe. Legitimados passivos são entidades governamentais da administração pública direta e indireta nas três esferas, bem como constituições de órgãos e entidades de pessoas jurídicas privadas prestadoras de serviços e interesses públicos que possuem dados relativos às pessoas de caráter de pessoa relativos à pessoa do impetrante e está regulada na Lei 9.507 de 12 de novembro de 1997. Mandato de segurança individual. Trata-se do remédio constitucional com natureza subsidiária, pelo qual se busca a invalidarização dos atos de autoridade ou a suspensão dos efeitos da omissão administrativa geradores de lesão a direito líquido e certo por ilegalidade ou abuso de poder. São protegidos todos os direitos líquidos e certos, à exceção da proteção de direitos humanos à liberdade de locomoção e ao acesso ou retificação de informações relativas à pessoa do impetente, constatantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, mesmo sujeitos a instrumentos específicos. A natureza é de ação constitucional de natureza civil, independentemente da natureza do ato impugnado, administrativo, judicial, eleitoral, criminal, trabalhista. Pode ser preventivo quando se estiver na iminência de violação do direito líquido e certo, reparatório quando já consumado o abuso e ilegalidade. Fundamenta-se na existência do direito líquido incerto, que é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova constituída, sem a necessidade de limitação probatória. Isto devido à natureza celere e sumária do procedimento. A legitimidade ativa é o mais ampla possível, abrangendo não só a pessoa física como a jurídica, nacional ou estrangeira, residente ou não no Brasil, bem como órgãos públicos personalizados e universalidades, pessoas formais reconhecidas por lei. Legitimado passivo. Muito claro quando essas coisas começam a falar de coisas, mas não fazem um pulo de parágrafo para entender que é uma outra coisa que está falando. Legitimado passivo é a autoridade coatora, deve ser a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Nestes viés, o artigo 6.3 da Lei 12.016 de 2009, preceitua que considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou de qual emane a ordem para sua prática. Encontra-se regulamentada pela Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. Mandato de segurança coletivo. Visa a preservação da reparação do direito líquido e certo relacionado a interesses individuais homogêneos ou coletivos, e devido à questão da legitimidade ativa, pertencente a participantes políticos e determinadas associações, trata-se de ação constitucional de natureza civil, independentemente da natureza do ato, de caráter coletivo. A legitimidade ativa é de partido político com representação no Congresso Nacional, bem como de organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituídas em funcionamento há pelo menos um ano em defesa de direitos líquidos e certos que atinjam diretamente seus interesses ou de seus membros. Encontra-se regulamentado pelo artigo 22 da Lei 12.016 e regulamenta o mandato de segurança individual. Mandato de injunção. Artigo 5, LXXI. Os dois requisitos constitucionais para que seja proposto o mandato de injunção são a existência
são a existência de norma constitucional de eficácia limitada que prescreva direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade e soberania e à cidadania, além da falta de norma regulamentar e dores, impossibilitando o exercício dos direitos, liberdades e prerrogativas em questão. Assim, visa curar o hábito que se incutiu no legislador brasileiro de não regulamentar as normas de eficácia limitada para que elas não sejam aplicáveis. Trata-se da ação constitucional que objetiva a regulamentação de normas constitucionais de eficácia limitada, legitimar o ativo é qualquer pessoa nacional ou estrangeira, física ou jurídica, capaz ou incapaz, que titularize direito fundamental não materializável por omissão legislativa do poder público, bem como o Ministério Público, na defesa de seus interesses institucionais, e não se aceita a legitimidade ativa de pessoa jurídica de direito público regulamentada pela Lei 13.300 de 2016. E assim acaba esses trequinhos básicos, né? Tem ainda um treco de controle político e financeiro que não é o treco que está na Constituição, no artigo 5, né? Controle parlamentar ou legislativo é a prerrogativa atribuída ao Poder Legislativo de fiscalizar a administração pública sob os critérios político-financeiro, deve-se ater às hipóteses previstas na Constituição e pode ser exercida quanto ao Executivo e ao Judiciário. Entre os meios de controle destacam-se o controle político e o controle financeiro. O controle político tem por base a possibilidade de fiscalização sobre os atos ligados à função administrativa e organizacional, conforme o artigo 49.10, e compete exclusivamente ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os de administração indireta do poder genérico de controle, e podem ser desprendidos outros poderes, como o poder convocatório, que permite à Câmara ou Senado convocar ministro de Estado ou autoridade relacionada ao presidente. Artigo 50. O poder de sustação, que permite ao CN, o Congresso Nacional, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitam do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa, no artigo 49.5 da Constituição, e o controle de comissões parlamentares de inquérito, CPI. Olha a CPI aparecendo. CPI. Controles. Comissões de parlamentares de inquérito. E também tem o controle financeiro, né? Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração, direta e indireta, quanto às legalidades, legitimidade, economicidade, aplicação e subvenções e renúncia de receita serão exercidas pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo Congresso e pelo sistema de controle interno de cada poder. E daí isso aqui é o mais importante para o concurso do Congresso do Tribunal de Contas, né? Quanto às áreas fiscalizadoras, fiscalizadas enquadram-se contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial no que se refere à legalidade, legitimidade e economicidade, subvenções e renúncia de receitas no Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas da União agora. O último ponto, Tribunal de Contas, é o artigo no Tribunal de Contas, né? É o órgão integrante do Congresso Nacional que tem a função de auxiliá-lo no controle financeiro externo da administração pública no âmbito estadual e municipal. Aplicam-se no que couber os respectivos tribunais e conselhos de contas as normas sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Se lembra? CFC, né? Contábil, financeira e orçamentária. Quer dizer, CFO, CFO, FOC, OC, OCOF, FOC, COF, café. As atribuições de controle. O Tribunal de Contas da União encontra-se descritas no artigo 71 da Constituição, envolvendo-se notadamente o auxílio do Congresso Nacional ao controle externo. Tanto é assim que o Tribunal não susta diretamente atos legais, mas solicita ao Congresso Nacional que o faça. Artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete 1. Apreciar as contas prestadas. Quantas coisas competem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 coisas competem. E elas vão aparecendo nos outros caras, no Tribunal de Contas também. Deixa eu anotar aqui. 8, 7, 6, 5, 4, 3. A primeira é apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Daí, isso aqui é uma das coisas, né? Lembra que eu falei no começo que os tribunais de contas ficam... As teclas dos tribunais de contas, eles ficam mudando, diminuindo para o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do Município.
Esse aqui também é um exemplo das coisas que diminuem. Tipo, aqui é o Tribunal de Contas e o Congresso Nacional. Eles fazem o controle externo mais superior de todos. Quem é o mais superior de todos que eles têm que ver é o presidente, sacou? E daí, quando é do estado, é o governador, quando é do município, é o prefeito, sacou? Também cabe, segunda, 2. Cabe a conta dos administradores e os demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluída essa fundação e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Apreciar para a nota, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluindo as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargos de provimento em comissão, bem como de comissões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessionário. 4. Realizar a iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Comissão Técnica ou de Inquérito ou inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. 5. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe de forma direta ou indireta nos termos do Tratado Constitutivo. 6. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado ao Distrito Federal ou ao município. Prestar informações solicitadas. 7. Prestar informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial sobre os resultados de auditorias e inspeções realizadas. Isso aqui é tipo mais importante, né? 8. Aplicar responsáveis em casos de ilegalidade de despesa, irregularidade de contas e sanções previstas em lei, estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Isso aqui também é importante, porque normalmente o Tribunal de Contas não aplica as responsáveis as sanções, sacou? Mas já tem uns casos especiais que eles aplicam, tipo isso. Assinar prazo, o que a maioria das vezes a coisa que cai no concurso é essa coisa de assinar prazo, que é o que ele faz mais parte, né? Para que o órgão adote as providências necessárias para o exato cumprimento da lei que certifica a legalidade. Também tem que sustar, 10, sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados e, no caso do contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, mediante o Poder Executivo, as medidas cabíveis. Essa coisa de contrato ela é importante e provavelmente vai cair. Porque a coisa do contrato está meio que misturada em vários tecos. Está misturada na lei administrativa do controle externo, na lei administrativa de licitações, que mudou, né? E também vai ter... Está aqui no controle externo, nas coisas do Tribunal de Contas. Súmula 1, né? Primeiro falando dos contratos. Segundo, se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo no prazo de 90 dias. 90 dias. Não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. 3. As decisões do Tribunal de que resulta a imputação de débito ou multa terá eficácia de título executivo. Isso aqui também cai bastante, essa coisa de título executivo. E 4, para terminar, o Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional trimestral e anualmente. Essa também cai muito. Trimestral e anual. Relatório de suas atividades. Acabou! Nossa, deu 59 minutos.